Bora, fiel, se liga na análise do Vessone aí, da vitória do Coringão, ontem 3-1 em cima do São Paulo. Teve choro do Tirone e do Arnaldo, lembraram do lance do José Martins em cima do Oscar no jogo do primeiro turno. O Vessone deu uma jantada nos caras. Eu vou procurar separar mais o Vessone falando mesmo, porque a gente gosta do Vessone, as análises dele são muito boas. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão na informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Falar do majestoso, para começar a brincadeira aqui. Corinthians 1-2-3, São Paulo 1, gol do Memphis. É isso aí, Vessa. Você ficou aqui, a gente, né, não precisa jogar não, que absurdo, não sei o que, o Memphis não sei o que lá, tal. O cara entrou, deu um drible humilhante no Sabino, fez 2-1, e aí, a partir daí que o Corinthians ganhou um jogo que naquela hora tava ou caminhando pro empate, o São Paulo até tava jogando bem aquela hora. O segundo tempo o São Paulo foi bom, tal. Aí toma aquele gol e desmonta o time, 3-1 pro Corinthians. Gol do Memphis. Pois é, vamos lá. Primeiro, eu acho que a vitória, de maneira geral, é justa, porque o Corinthians foi muito melhor no primeiro tempo. Achei o São Paulo completamente... Não quis jogar, e eu entendo, são 13 desfalques. Se o Corinthians perde 13 jogadores, joga o Rian, o Charles, o Romero, é outra coisa. Então, quem tirar de contexto os 13 jogadores que o São Paulo estava sem, mais os caras voltando de seleção, é maluco, e eu não vou ser maluco nesse ponto. Eu entendi a estratégia, falou, vou tentar aqui, vou me defender, baixou linhas e nem se preocupava muito em atacar. E aí o Corinthians iniciou uma pressão, foi para cima, fazia pressão alta, e eu acho que no final aquele 1-0 foi justo. Acho que a vitória parcial do Corinthians acabou justo, porque foi o único que tentou jogar. Fazer um parênteses aqui, para mim o pênalti é claro, o Ferreirinha num ato completamente... pouco inteligente, tem outras palavras, mas eu vou usar pouco inteligente, fez aquilo que o glorioso Angileri fez em Bragança, que o Enzo fez na Vila contra o Red Bull. São atos que você precisa ter um pouco só de inteligência para fazer. Em nenhum momento ele visa a bola, ele inclusive olha pro Bidon, ele olha e vai lá para dar o tranco nas costas. O pênalti para mim é claro, só que o Daronco, que é péssimo árbitro tecnicamente, ele precisou do VAR para ver aquilo que para mim é óbvio, é só a minha visão, enfim, vocês podem discordar. No segundo tempo, uma mexida do Crespo dá uma bagunçada boa no Corinthians, ele põe o Ferreirinha naquele esquema da Vila contra o Flamengo, do lado esquerdo, para fazer uma espécie de ala, e aí entra o Tapia, que eu repito, a torcida do São Paulo que xinga esse cara, que reclama do cara, para mim é um absurdo. O cara estava na Rússia, jogou um dia depois do Memphis e entrou antes do Memphis. O cara estava na Rússia, tá? Jogou 30 minutos na Rússia, um dia depois do Memphis, e entrou antes dele. E depois o São Paulo volta melhor, já era para ter empatado, quando consegue o empate. O São Paulo estava bem no jogo, o estádio nesse momento sente a melhora do São Paulo, claramente sente, passa a respeitar mais o São Paulo, porque o São Paulo impõe esse respeito no ambiente do estádio, e aí começam as trocas. Ele põe o Memphis, põe o Vitinho, fica uma espécie de 4-3-3 meio maluco assim do Corinthians, marcando pouco, com pouca gente no meio. Não gostei da troca, eu teria desfeito a linha de 3, colocado mais jogador no meio, teria voltado para a linha de 4, ele não fez isso. Acho até que a comissão técnica do Corinthians demorou para entender, talvez tenha entendido rápido, mas não teve o contraveneno para essa troca do Ferreirinha de ala e tudo mais, demorou muito para tentar fazer alguma coisa, e quando fez eu não curti muito. Aí até que ponto você tem um lance que o seu volante erra, que é o Pablo Maia, que ele é um erro técnico, e aí entra o cara que ele tá ali para isso, para decidir esses jogos, decidir os grandes jogos e para fazer a diferença com alguma coisa diferente. Eu não espero isso do Bidu, de ninguém, nem do Yuri. Eu espero que tecnicamente o Yuri perto do Memphis nota 3 perto do que da técnica de jogar do Memphis. E ele faz aquela jogada e faz o 2-1. Aí acabou, o estádio veio abaixo, enfim, aí era ou tomava o terceiro ou parava no 2-1, porque o São Paulo não ia ter força mais de jeito nenhum para fazer algo melhor. Mas o que eu acho que faltou para o São Paulo, quando ele estava melhor, ele empata e continua melhor em campo, era ter a ambição de fazer o segundo. Me parece, a gente veio cheio de problema, tá 1-1 aqui em Itaquera, tá bom, vamos fazer o nosso jogo, tá tudo bem. Se o São Paulo acho que força um pouco, na hora que o Corinthians sentiu o baque, na hora que o Corinthians estava pior fisicamente,
me parece que o São Paulo teria condição, sim, até de virar o jogo. Quando falta essa ambição, sossega no 1-1, você dá a chance para quem tem outros jogadores que estão em campo melhores do seu adversário, de você poder fazer a diferença, ainda mais você errando e colaborando para aquilo. Então acabou sendo um 3-1, me pareceu um pouco exagerado, eu acho que não era jogo para 3-1, o 2-1 acho que estava mais justo, acho que sim, o Corinthians, de maneira geral, para mim, joga mais, até porque tinha melhores jogadores, tinha menos desfalques, apesar de sem Ranieri, sem Maicon, sem Garro, enfim, sem Hugo Souza, tinha obviamente, seus desfalques, mas a vitória para mim é justa, eu acho que o 3-1 ficou um pouquinho ali demasiado, e o Corinthians, então, vai a 45 pontos, e naquelas coincidências absurdas, simplesmente neste momento, ele tem todos os critérios iguais ao São Paulo. Pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados, saldo, tudo igual. É simplesmente tudo igual. E aí você vai para o critério que é o de cartões. E o São Paulo tomou menos vermelho. A Edna deu aquele open bar de cartão vermelho para o Corinthians lá em Bragança. E o São Paulo tem menos cartão vermelho do que o Corinthians. Aliás, só um parênteses. Quem falou aquela frase de que o cartão não muda nada, o que o Bruno Henrique tomou, não, muda sim, é critério do campeonato nunca vai chegar no cartão amarelo, tá tudo bem, você pode ter esse argumento, mas dizer que um cartão não muda nada, é só olhar as tabelas de todos os sites, tá lá, São Paulo na frente do Corinthians, porque no cartão o São Paulo tem menos que o Corinthians, então não venha com esse argumento que isso é a prova. Só fazer esse parênteses, que essa prova que não faz o menor sentido. E é isso que é muito louco. Só para fechar, e vocês vão ter mais propriedade para falar. Os dois têm a mesma posição, cara, mas a impressão de um clube de outro, de uma torcida de outra, ela é como se fosse a Barra Funda, que o metrô Barra Funda e Itaquera, que são duas linhas completamente distintas. Um torcedor ainda mobilizado, tentando... ajudando, achando que daqui a pouco, em dezembro, tem outro título para disputar. Cara, incrível. Os problemas, muitos do Corinthians fora, mas é incrível o ambiente dos dois clubes. Um parece derrotado, acabou, um ano estranho, não tem grande. O Corinthians teve campeão paulista naquela festa absurda no estádio, passou pelo Palmeiras. O Corinthians tem grandes momentos no ano, por incrível que pareça. O São Paulo parece que é um ano estranho, que nada muito aconteceu, que nenhuma grande lembrança o torcedor vai ter. E repito, os dois estão com a mesma pontuação, parece só universos diferentes. Depois vocês podem falar um pouco mais sobre esse tema. Essa é a minha primeira explanação. Acho que vitória justa, mas eu acho que o 3-1 ficou um pouquinho demasiado. Vou fazer uma provocação para você. Foi pênalti, beleza, tal. E aquele do Martins que quase aleijou o Oscar, não foi pênalti? Não, peraí, aí você tá querendo confundir você tá querendo comparar o lanche do McDonald's com o sushi. Não faz o menor sentido, são lances completamente diferentes. Mas não foi aquele? Aquilo é uma cama de gato que acontece... Não é falta, não é falta. Pode ser falta, pode ser. Então é pênalti, certo. Tá, mas não dá para comparar os lances. Não, eu acho que os times estão iguaizinhos no campeonato, podia ser o critério de cartões vermelhos que desempata a favor do São Paulo, mas podia também ser o critério de pênaltis marcados, né? São Paulo tem 16 no ano contra, né? Eu só estou falando de pênaltis porque depois do jogo do Ramon Abate-Abel, o São Paulo teve 6 pênaltis marcados contra, todos duvidosos. Mas tudo bem, nos critérios, porque na verdade se a gente pegar esse ponto da arbitragem, ele explica a mobilização de um e a mobilização de outro. O São Paulo está largado, o São Paulo São Paulo é o café com leite da temporada. A semifinal, o jogo de... Eu entendo o que você está falando, Vessa, e concordo com você. Bom, a torcida do Corinthians é incrível, tá uma mobilização espetacular, independentemente das questões todas do Corinthians fora de campo e tudo mais e tal. Isso é espetacular mesmo, né? Poderia muito bem ontem falar, vamos largar esse negócio aqui, apesar de ser clássico. Agora, esse jogo, você acha, essa vitória, o que você acha do desempenho do time? Preocupa para a Copa do Brasil? Não tem nada a ver uma coisa com outra? Vai ser outra história e tal? Eu acho que sim. Sinais de alerta são dados e quem está lá dentro precisa entender o que está acontecendo. O time do 3-5-2 está como? Puta, vai dar para arriscar fazer isso contra o Cruzeiro? Não dá? Você vai ter aqueles 2 jogos finais...
Juventude em casa no último jogo e Fortaleza no penúltimo lá em Fortaleza, que provavelmente, se não brigar por nada, claro, se você ganha agora no Mineirão pelo Brasileiro, ganha do Botafogo, me parece que o Corinthians vai ter chance mesmo de vaga indireta na Libertadores. Aí você vai ter que meio que a Vera nos últimos 2 jogos. Ah, não deu nada, tá longe a distância, você vai cuidar desses caras. Tem Ranieri fora por lesão, tem Hugo Souza fora por lesão, e aliás o Dorival já avisou que não vai estar disponível no Mineirão. Então, é mais sério do que a gente imaginava. O Corinthians está chamando de lesão muscular traumática. Tomou uma paulistinha, um tostão, e tá 20 dias fora já. Eu tô até de olho nesse caso, porque me parece, para quem tomou um tostão e uma paulistinha, um tanto quanto exagerado esse tempo. Mas, enfim, já tá fora domingo também. Então, você tem jogadores ali para você minimamente cuidar, para você chegar bem depois. Acho que o Cruzeiro também vai tirar o pé, faltando as últimas 2 rodadas, vai tirar o pé, vai cuidar dos seus jogadores. Acho que o Vasco vai fazer isso. O Fluminense talvez não faça se ele tiver na beira de conquistar a vaga direta da Libertadores. Aí ele não vai fazer. Então, é que eu acho que dezembro parece que está perto, mas como você ainda tem 4 jogos e tudo mais, e a sua situação no campeonato vai decidir muita coisa, tira o pé ou não tiro, põe o jogador ou não ponho, eu ainda acho que está muito cedo. Mas o Corinthians, faltando 20 dias para uma decisão dela, não tem muito mais o que fazer. Você tem 2 formas de jogar, 3-5-2 ou 4-3-1-2, quando está o time completo, você sabe que os 3 da frente vão jogar, 3 volantes por trás, então não tem muito também o que fazer mais. E eu vou, para terminar, vou lembrar, o Corinthians é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que tem os mesmos jogadores do ano passado. Não contratou ninguém? É verdade, não gastou R$1, mas está com os mesmos caras. Isso é muito raro acontecer. O mesmo time que jogou ano passado e arrancou, do Hugo Souza ao Memphis, está todo mundo lá. Então, isso é um ponto muito positivo. Não tem muita inventação, não precisa ser muito gênio da bola, é colocar os caras para jogar e ver o que dá. Então, nesse sentido, facilita um pouco o trabalho do Dorival. E aí, Arnaldo, o que vem por aí para fechar o assunto Corinthians e São Paulo? Para o São Paulo ou para o Corinthians? Para os dois. Para o Corinthians é isso. Eu acho que esse jogo do final de semana, para os dois, o Cruzeiro, lembrem aqui, né? Já foi para Caxias com 4 suspensos, zerando o cartão. Acho que já não tinha essa esperança tão grande assim de buscar o título. Então, acho que os dois já vão rumando para daqui a 10 dias a primeira semifinal da Copa do Brasil. Com o Cruzeiro com a posição dele consolidada entre os que têm vaga direta. E o Corinthians, a grande questão para o Corinthians, ontem teve também desabafo do Fabinho Soldado, é para 2026, com ou sem título da Copa do Brasil, se vai conseguir derrubar o Transferban e tal. Não, vamos para o jogo de ontem. Esquema que ele fez? Vamos para o jogo aí, Corinthians e... Mecenas? O abraço Abel, aí passou. Vamos ver aí. Cara, Corinthians e São Paulo ontem na Neoquímica Arena. Só queria fazer uma observação. Santos e Palmeiras, a CBF insistiu com o árbitro paulista. Corinthians e São Paulo, o árbitro foi o Daronco Gaúcho. E apitou bem. Apitou bem nada. Aquele pênalti teve do VAR, pô. Pênalti claríssimo. Dava pra ver na hora. Bom, o Corinthians começa o jogo pressionando o São Paulo. São Paulo não entrou em campo, vamos falar a verdade, no primeiro tempo. São Paulo tava cagado ontem. São Paulo não entrou em campo no primeiro tempo. Pênalti. Já viu? Ó. Gente, tá na cara. Gente, isso é muito pênalti, velho. Se bem que eu não sei se o Martini estava na frente dele ali, viu? Eu discuti com meu amigo ontem. Falei, cara, isso é pênalti pra caralho. Se não tem o VAR, ele teria cometido esse erro. E aí o VAR tá aí para isso. Ferreirinha juvenil demais, né? Tem graça, faz 1-0. A gente O primeiro tempo foi... Escuta, vem cá, tem um jogador do Corinthians que ele vai comemorar ali, não sei se vai aparecer. A bandeirinha de escanteio dele, olha lá, que é número 9. Olha lá. Olha onde é que fica a bandeirinha de escanteio, dá uma olhada. É o Yuri Alberto, dá uma olhada. Dá uma frisada aí, por favor, Celu. Passou já. Depois ele faz. Aí vai o cara lá tentar tirar, entendeu? Porque tava pegando mal pra burro. Ô, Finete, grande vitória do Corinthians. Dá uma olhada, Eu não acredito. Vai mais. Peraí, dá mais um frame. Olha lá. Que é isso, gente?
Pergunta pro Kim. Falam que o Kim, quando comemora gol na Copa Imprensa, é assim. Ô, Kim, fala aquele negócio que você falou pra mim em coreano. Fala pra ele agora. Fala, ninguém sabe o que é. Fala aí. Necotiparó. Ô, Quesada. Meu Deus do céu. Tirem as crianças da sala. Dois tempos. Os coreaninhos da sala. Dois tempos muito diferentes. Quem Né? fez o gol aí? Dois tempos muito diferentes. Tapia. Primeiro tempo, São Paulo praticamente não entrou em campo. Corinthians foi bem no primeiro tempo, mas fez só um gol. No segundo tempo, o São Paulo empata com esse lance aí do Tapia, que nem precisa se mexer pra cabecear. Pois é. Sozinho, né? É. E aí o Corinthians define o jogo e acaba com a moral do São Paulo num lance humilhante lá do Memphis, e o Yuri fecha o caixão 3-1. Primeiro Você tempo, pode falar do jogo. Não, primeiro tempo todo do Corinthians, você já falou aí, não é? Um pênalti infantil feito pelo Ferreirinha. Assim como o Neymar fez um pênalti no Reinaldo, Ferreirinha também. Os caras não têm o cacuete de marcação, né? Agora, você vê, né? Como é que pode um zagueiro tomar um drible desse daí, né? Mas o erro maior foi do Pablo Maia, né? Porque o Pablo Maia falha nesse lance aí. O Pablo Quem Maia, cabeceia a bola no pé Pablo dele? Maia, Pablo Maia. Ah, esse cara Não, o Pablo Maia é pior do que o drible que o cara errou tomou. tudo, Aí ele Cabeceia em direção ele lateral, deixou pô. o Sabino vendido, né? Você vê, quer ver esse lance aí? Não. Dá pra voltar lá? Aí já é o terceiro gol. Se der pra voltar, aí a bola na trave, o Vitinho entrou muito bem no segundo Olha, tempo. e olha o Pablo Maia de novo, né? Pablo Maia outra vez. A postura Pablo Maia deles, foi muito queriam mal, Pablo- realmente. Pablo Maia da seleção. Ele hein? foi pra seleção. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, o Convocado. São Paulo é um time ridículo, né, velho? Ridículo, cara. E o Crespo, cara, ele insiste nessa história de 3 zagueiros toda hora. Coloca um cara a mais no meio-campo ou no Qual ataque, foi a primeira coisa que eu te entendeu? falei hoje? Mas a gente tá falando Na isso hora há que a muito gente chegou, tempo, na hora que né? a gente chegou aqui, Você falei- já foi xingado por isso? Eu Já, também, porque é. a gente falou, pô, ele vai morrer abraçado com essa história dos 3 zagueiros. Aí sim, com a entrada do Memphis. Do Memphis e do Vitinho E melhor. do Vitinho dá uma melhorada, mas também não muito. O Memphis estava fazendo uma partida bem discreta, chutou mal essa bola. Mas aí, nesse lance... Ô, senhor Mani, Nossa. o que é isso? Cara, olha o Sabino. O Sabino, coitado, ele que fica isso? perdido ali. A gente olhando pela plasticidade do lance, claro, você vai olhar pelo drible do Memphis, né? O torcedor do Corinthians tá olhando pra isso. O gol foi muito bonito. Não foi golaço, foi um gol muito bonito. Golaço pra mim é outra coisa. Golaço pra mim é Qual a outra diferença coisa. disso pra um golaço? Golaço é outra história. Isso é um gol bonito. É um gol bonito, entendeu? Agora, o Pablo Maia é lamentável. Deixou o zagueiro no chão de 4. Repete. Ó, presta atenção como fica o zagueiro, senhor O Mani. Yuri é chegado numa bandeirinha, Ó, meu. não, Não, aí é o terceiro gol. calma que... Só o Pablo. Meu Deus. Mas não é só o Pablo Maia. O Luiz Pablo Gustavo Maia. também tá ali. Olha lá, Vai olha lá. passar o gol, peraí, Olha lá, vai passar o Luiz primeiro Gustavo gol. agora é o Gol do Memphis agora. Agora. Fica olhando o zagueiro, senhor Mani, como fica. Puta, que jogada, hein? Cara, ele cai no chão de 4. Não, é ridículo. Nossa. Mas você pergunta pra mim, aonde começou o Sabino? Pergunta pra mim. Aonde começou o Sabino? O Santos. Eu conheço a mercadoria. Você gostava dele? Ele é fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu não sei como O jogador Chamani desse fala isso há anos. tá jogando no São Paulo. É por isso que você consegue entender porque que o São Paulo tem zagueiros que, sabe, não dá. Finalmente alguém fala aquilo que eu... Não que esteja certo, mas que eu penso. Então, isso, finalizando com o debate placar. Eu tive que complementar com o debate placar, como que eu deixei ali basicamente só o Vessone falando, um pouco do Arnaldo ali e tal, do Mancini não deixei nada, então ficou esses 11, 12 minutos do G4, né? Interessante ali, mas os caras falando, não, a gente gosta mais do Vessone mesmo falando. Ontem, quando eu coloquei um programa do G4, e eu cortei na hora que os caras iam começar a falar de São Paulo, teve um inscrito aqui que reclamou, não, tem que deixar falar do São Paulo também, a gente quer saber de São Paulo, cara, corintiano não quer saber de São Paulo, a gente quer saber notícia, análise do nosso time, e quando os caras mudaram de assunto pro São Paulo, para algum rival que seja, eu corto, mano, complemento com outro programa, mas é isso aí. Então acho que ficou bom o corte, tá legal. O Quesada no começo, eu acho que eu nem vou colocar aqui no corte, porque ele falou de novo do contrato do Memphis, tal, aquelas baboseiras que a gente sabe, né? Que a gente tá cansado de saber. Mas é isso aí, vitória importante, 3-1, domingo, jogo difícil pra caramba contra o Cruzeiro. Cara, torcer pro Corinthians não levar uma derrota feia pra casa. Porque eu acho que se a gente tomar uns 3 lá, cara, eu acho que os caras vão um pouco desmotivados pro primeiro jogo, vão ficar com o pé atrás contra o Cruzeiro ali. Provavelmente o Dorival não vai poupar ninguém, mas vamos lá, uma vitória, empate, só pra ficar ali morno, né?
Mas é isso aí, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, da informação. Então até o próximo, valeu, nós.